Vamos agora chamar, então, o doutor Marcelo de Carvalho com a fala ambiguidade, contradição ou elogio à diversidade. Marcelo, fique à vontade. Deixa eu liberar aqui o seu microfone, que eu vi que você ainda não tinha liberado. Então... Bom, a contradição é o caminho mais claro para a verdade. Patti Smith. Essa é uma reverberação rock and roll do bachelardismo. Mas, dito isso, eu queria cumprimentar a todos, agradecer a possibilidade e dizer para o Gabriel que eu passei um pano aqui para varrer, passei o pano na casa toda antes de sentar aqui. Então, o que você disse bateu muito comigo. Comovido com a fala da professora Constanza, como sempre, porque são os argumentos que mais me tocam. E a Marli, é importante comentar que esse interesse que Bachelard desperta, que ela mencionou, é devido àquilo que o amigo dela, Dagonhé, nosso querido amigo, que eu tive o prazer de conhecer com ela, diz que a obra toda de Bachelard pode se sintetizar em 3 termos, que é novidade, dinamismo e metamorfose. Então, dito isso, vamos lá iniciar. Eu vou convidar vocês agora para irmos direto para a região da imprudência intelectual, que é aquela que supera a identidade e que ousa o confronto com a alteridade e com a diversidade, em nós mesmos e no outro, sobretudo, aceitando a diversidade do outro. Bachelard, como Marli explicou muito bem, eu posso passar batido, porque já está explicado, ele vive num momento de ele instaura uma revolução da razão. Ele diz no materialismo racional que o pensamento da diferença retifica o reino da identidade triunfante. Abre o espírito à mutação, à transformação, como aceite do confronto com o outro. Então, essa, para mim, diz também que foi destronada a razão e que o homem precisa traçar seu caminho através dos escombros de uma razão que perdeu seu domínio totalizante, né? Então, essa, para mim, é a contemporaneidade do estudo de Bachelard atualmente. Essa descoberta que ela faz da androginia radical de sua alma e da alma de todo ser humano, já pelos componentes duplos de razão e imaginação, que dá origem a uma série de outras dicotomias e polaridades que a gente vai ver, mas como antídoto, essa androginia que nos habita, como antídoto à intolerância, que se traduz na aceitação da diversidade que encontramos em nós mesmos, de nossas ambiguidades, e da aceitação da diversidade do outro. Então, na entrevista eu tinha comentado sobre as 2 listas que a minha primeira leitura de Bachelard gerou. A primeira, quando li pela primeira vez, eu fiquei muito impactado com a quantidade de termos que descreviam a contradição, a ambiguidade, a oposição, que os conhecedores do texto bachelardiano sabem que é frequente, termos transbordam. Então, eu comecei a escrever uma lista com esses termos, mas logo percebi que havia uma outra lista também com termos que descrevem o dinamismo da existência, o dinamismo do homem, o dinamismo da vida. Então, se geraram essas 2 listas que viraram parâmetros meus de pensamento, de contato com o pensamento bachelardiano. Então, são 2 listas, por um lado, que deram origem também aos 2 livros que eu mostrei da outra vez, o Conhecimento e Devaneio, a ambiguidade, a androginia da alma de Bachelard, e a Filosofia do Inexato. Exatamente, um olha a androginia, um texto, o outro a contradição, e o terceiro ponto que eu gostaria de abordar hoje, foi mencionado magistralmente pela Constanza, é a sobre-humanidade, la surhumanité, que é fundamental no trajeto de Bachelard. Então, o imaginário cósmico, dos elementos cósmicos, a análise que ele faz através de poesias, pensando menções poéticas referidas aos elementos da natureza, traça, a meu ver, um percurso de ambivalências
que conduz Bachelard à aceitação, como eu disse, dessa fundamental androginia que nos povoa. Então, inicialmente, ele descobre a sua, ele diz na Poética do Devaneio, sobre a admissão dessa dupla natureza. Cito, na solidão, diz ele, um homem e uma mulher íntimos afirmam a nossa alteridade essencial. Você vê que ele está falando de todos nós. Tarde demais, conheci a consciência tranquila dessa minha dupla natureza. Enfim, afinal, reconhecida. Então, esse é um trajeto, é um percurso que ele traça na análise dos elementos, que ele deixa como legado para o seu leitor. Nós também podemos aprender esse mergulho em nossas alturas e nossas profundidades, frequentando esses volumes sobre o imaginário cósmico. Então, na rêverie, no devaneio, é quando o sonhador realmente se expõe, decide expor-se a contrários simultâneos, a esses sustos da razão, que a poética dessa contrariedade inata na realidade em nós provoca continuamente, é o que ele busca. Então, essa exposição do leitor aos contrários simultâneos proporciona, possibilita o fato que nós também provemos a existência poética, porque ele diz que o poeta é aquele que sabe viver em estado de metamorfose contínua, e, portanto, o poeta se transforma em guia do filósofo. O filósofo deve se fazer guiar pelo poeta, porque o poeta é aquele que nos ensina essa vivência da contrariedade, a vivência em transmutação permanente. Na poética do devaneio, sempre ele diz que o imaginário, como androginia, expressa, então, a realidade do ser, que vive simultaneamente os contrários. Você vê que é um ser que se expõe a essa vivência de contrários. Contrários que são simultâneos. O pensamento tradicional é um pensamento, vocês veem, tradicional, dinâmico e sui generis, que rompe com o conhecimento tradicional. Como Marli bem disse, em suma, devido a toda a gama de novidade que surgia com a relatividade. O conhecimento não é mais absoluto no início do 900, com Einstein, com a relatividade de Einstein, com a microfísica, a física atômica, em suma. Então, ele funda uma lógica da negação. Ele escreve um volume que se chama Filosofia do Não. Ele precisa fazer, como eu disse antes, fazer esse caminho nos escombros da razão, porque a razão clássica não dava mais conta do conhecimento que surgia, porém, fechado nos laboratórios de física. Ele, por ter um pé lá e um pé cá, Bachelard era professor de ciências. Ele sabia o que estava acontecendo nas pesquisas físicas, e ele pôde participar do seleto grupo inicial de pensadores epistemológicos sobre filosofia da ciência que iniciaram essa custosíssima e lenta tradução da novidade grandiosa com o pensamento da nova física para termos filosóficos epistemológicos, para que todos pudessem, em suma, entender a grande transformação que a relatividade e a microfísica traziam para o homem daquela época, né? E que vivenciamos até hoje, em suma. Então, na poesia, existe esse experimento que podemos fazer da metafísica instantânea, que comprova e nos diz que nós somos criados no nosso próprio devaneio. Esse é o que a aceitação da ambiguidade estrutural de nossa interioridade, possibilita, conduzindo-nos àquilo que Bachelard chama de existência máxima. Lá no seu último volume, na Chama da Vela, ele diz da existência máxima, que é aquela experiência do leitor idoso, leitor de poesias, na pequena mesa de estudos iluminado pela sua lâmpada. O fato das contradições que eu citei, um exemplo natural disso é a própria entropia, é o nosso
viver com destino de corrupção, né? Ele diz isso muito bonito, em modo muito bonito, dizendo que não despertamos nós mesmos para permanecermos nós mesmos. Ou seja, a gente dorme um e acorda outro, a gente desperta um e vai dormir outro, porque estamos continuamente em transformação. Nem nós mesmos somos idênticos, né? Nós somos diferentes o tempo todo. O instante, a temporalidade, aqui um fato importante é que a temporalidade comum, aquela da vida comum do cotidiano, não permite essa pluralidade de contrários na existência do homem. Então, aí Bachelard pega e funda a temporalidade vertical do instante poético. No instante, o tempo não tem mais duração, não é mais uma sequência horizontal de momentos que se sucedem. O tempo poético esguicha, ele procede por rupturas, e nessas rupturas a gente pode viver a contrariedade, esses contrários como metáforas, portanto, da ambivalência radical. Ele cita imagens muito bonitas para descrever essa ambivalência. Uma que eu lembro bem é da raiz, que traz a linfa, conduz a linfa até os ramos superiores da árvore, porém retira essa linfa lá do subterrâneo, debaixo da terra. Então, além do mais, conjunge a imagem da verticalidade, né? E também diz que na luz da noite, os instantes são negros e claros, são felizes e tristes, sempre esse embate com contrários. O fogo se transforma, então, em mestre de tolerância, porque o fogo é aquele elemento que sabe se contradizer, porque, diz Bachelard, que ele brilha no paraíso, porém arde no inferno. Ele é distração para a criança em frente da lareira, mas ele pune severamente a criança que ousar mexer na brasa. Então, essa dicotomia, essa polaridade permanente do fogo, o transforma em mestre de tolerância. E cita Baudelaire, que diz que, na infância, ele provou em seu coração 2 sentimentos contraditórios, o horror e o êxtase pela vida. Isso vira uma constatação para Bachelard dessa ambiguidade permanente que provamos. Portanto, já na Água e os Sonhos, a própria imaginação é afirmada como faculdade de superação da realidade. É faculdade que nos ensina a superar nós mesmos. Então, é a faculdade de sobre-humanidade. E nessa superação de nós mesmos, encontra-se para ele a definição da humanidade. O homem é homem enquanto aprende a se superar. E você vê que, mesmo em termos de ética, isso é traduzível com muita comodidade na nossa vida. Quando a gente pensa em todo o esforço que a gente aplica no desejo de tornarmos-nos sempre pessoas melhores, né? Então, essa superação contínua é um processo que, às vezes, a gente lê uma coisa e se assusta, mas se pensarmos em nós mesmos, e, sobretudo, esse é o interesse radical da filosofia para mim, sempre, desde o início. Quer dizer, não sempre que eu demorei um pouco para entender isso. A filosofia que não toca a minha humanidade profunda perde interesse para mim, porque o que está em jogo ali é o meu ser humano. É ali que interessa o pensamento filosófico. Então, o poeta, para Bachelard, é modelo dessa transformação permanente, dessa humanidade em mutação que nós somos. E daí ele cita no Lautréamont, que é um volume incrível de Bachelard, ele diz que a função da poesia é nos despertar e nos transformar. Portanto, o que nos leva a isso é a comoção poética, é a comoção do instante de confronto com a arte que me transforma, provocando uma elevação do espírito, uma elevação da alma. Expor-se, portanto, ao retentissement, a essa vibração do instante poético, adquire valor metafísico, porque é aquilo que leva o espírito
a sua transformação. Então, é no devaneio que o ser se transforma, é no devaneio, é nesse instante de transmutação proporcionado pela frequência do evento artístico, que pode ser uma sinfonia, pode ser um filme, pode ser um poema, pode ser uma performance. Quando você se expõe a esse influxo do retentissement da obra de arte, o seu ser, você transformando-se, aprende a se aceitar ambíguo e contraditório, a se aceitar como uma existência em permanente reformulação, diria eu, como uma individuação inexata, sempre in fieri, sempre en route, e toujours nouvelle. Agora, é importante frisar, agora concluindo, que a poética de Bachelard cria uma revolução copernicana na leitura do evento estético, porque ele tira o foco do externo, do exterior, da obra em si, da performance, e ele introjeta esse foco de atenção para dentro da sensibilidade do ser humano que se expõe àquele influxo da arte. Então, o que interessa é aquilo que sucede na alma do fruidor da arte, do espectador da performance, do visitante do museu, daquele que lê a poesia. É aí que está o núcleo, é aí que está o centro. Então, funda uma lógica sentimental, uma lógica da intimidade. O ser, onde você pode visitar esse percurso do ser da obra, que vibra no retentissement, até comover um fruidor. Então, esse percurso é assim, exemplar do bachelardismo, e tem muito a ver com o valor ontológico que adquire a poética em Bachelard, porque você pode entender o nascimento, o surgir da obra, e também o surgir desse novo ser que aflora pelo impacto da comoção. Então, na comoção estética se dá a transformação. Agora, tem uma coisa que eu queria citar dessa lógica interior, ele dizendo que as ambiguidades nos libertam do realismo e nos permitem sonhar, porque não se faz poesia na unidade, já que o único não tem propriedade poética. Impossibilitados, portanto, de alcançarmos multiplicidade, a dialética, e aí vem o Bachelard, causa um estrondo, um tumulto, para despertar nossas ressonâncias adormecidas. Isso é uma beleza, porque aqui está traduzido o próprio o êxito dessa fruição da arte, né? Agora, portanto, ambiguidades nos transferem, como tentei mostrar, para um além do cotidiano, nos domínios de uma surrealidade e de uma surracionalidade, além da racionalidade, onde a vibração criativa nos transforma no gaudio animae, no prazer da alma. E dito isso, chegados ao prazer da alma, concluindo, fica o convite à reflexão da tragédia nossa cotidiana devido ao desprezo com o qual a arte, a cultura e a educação é mantido por esse desgoverno nosso atual que nos envergonha diante de toda a humanidade, diante de toda a comunidade das nações. Muito obrigado por terem me ouvido.